Nesse momento eu gostaria que vocês me ajudassem a receber o coordenador do projeto Crack é Morte, que vem desempenhando um trabalho que tem feito mudanças na vida de muitas pessoas. E nessa noite, me ajuda a receber o reverendo Ezequiel Almeida. Olá, boa noite. O objetivo, inclusive, de trazer vocês hoje para cá é para nós unirmos forças, porque até então temos lutado num grupo muito pequeno, sozinho, por uma causa que eu entendo que é de interesse de todos nós. O crack hoje é um problema que afeta toda a sociedade. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a vocês. Quem aqui conhece alguém, ou na sua rua, ou na sua família, ou na sua comunidade, que é usuário de crack? Poderia levantar a mão por gentileza? Vejam que nós não estamos tratando de um tema, de um assunto, de algo que acontece em outro país, em outro estado ou em outra cidade. É um tema atual, é um tema que corresponde hoje à nossa realidade dentro da nossa cidade. Há muito tempo eu escolhi, muitos anos atrás, 15 anos atrás, eu escolhi Colatina para morar, junto com a minha esposa e meus filhos. Por quê? Porque nós encontramos nessa cidade, vimos nessa cidade, uma qualidade de vida que uma cidade, apesar de ser de médio porte, mas tinha aquela qualidade de vida de uma cidade de interior, a tranquilidade, a calma, a limpeza, a organização, de uma cidade que nos dava gosto de viver. Nós fomos para o exterior, passamos 9 anos no exterior, e quando eu voltei, há cerca de 2 anos, 3 anos atrás, deparei com uma outra realidade. Deparei com um quadro de segurança diferente, vendo pessoas pedintes pela rua, vendo os bancos das praças sendo tomados por pessoas maltrapilhas, usuários de drogas, sendo toda hora incomodado com alguém pedindo R$10, contando uma história mirabolante, mas que eu sabia que era para comprar droga. Isso começou a nos incomodar muito, e nós percebemos que não era mais a mesma cidade de 10, 12 anos atrás. E nesse meio tempo fomos procurados por um pai de família, um senhor já aposentado, que nos contou a história dele, o drama que ele vivia com seu filho, já aos 30 anos, dependente de crack. E a história daquele homem me comoveu de uma forma muito grande, a ponto de eu ter perdido 3 noites de sono, porque como ministro, a única coisa que eu podia fazer para aquele homem era orar, e ele esperava algo mais de mim, mas eu me senti totalmente impotente diante da realidade da vida daquele homem. Um filho que tinha gastado todos os seus bens, tinha destruído todo o patrimônio que ele levou uma vida de 30 anos de trabalho para construir, e o seu filho ainda dentro de um presídio, atrás das grades, e ainda assim dando trabalho, sendo perseguido por traficantes, sendo ameaçado de dentro do presídio pelas pessoas, pelos colegas, entre aspas, de cela. E eu me senti totalmente impotente, e nós começamos desde então a ser incomodado, a interceder por aquele homem. Mas chegou um ponto que eu percebi que não bastava a nossa fé religiosa, não bastava apenas eu interceder como um cristão pela vida daquele homem. Eu tinha que fazer algo mais. Eu tinha que dar um passo além. Eu tinha que fazer o meu papel social. Porque muitas das vezes, queridos, nós nos colocamos na sociedade apenas para julgar, condenar e esperar que as autoridades façam algo por nós, ou pela nossa sociedade. Eu entendo que eles são pagos por isso, eu entendo que eles são eleitos para isso. No entanto, nós temos a nossa parte a fazer. Quando alguém deixa de fazer a parte dele, não é uma justificativa para que a gente deixe de fazer a nossa. E como comunidade, como sociedade, nós precisamos nos organizar para combater este mal. Eu classifico hoje a problemática do crack como uma grande tsunami. Sabe, nós temos visto muitos casos de tsunami agora pelo mundo. E é como se fosse uma grande tsunami se formando no horizonte do oceano. E nós estamos parados na beira da praia, esperando ela estourar.
esperando que haja algo pior, que o crack tome conta de todas as crianças, da nossa adolescência. Mais ainda, hoje 13 estatísticas apontam que 13% das crianças e adolescentes do nosso país estão envolvidas com algum tipo de drogas. Nós não podemos esperar que essa estatística alcance 40%, 50%, 60%, porque se nós ficarmos de braços cruzados, é isso que vai acontecer. Há pouco tempo atrás, estava dando uma palestra, mostrando um vídeo da Cracolândia, e todos se espantaram. E eu falei, olha, se nós não tomarmos providência agora, daqui a pouco Colatina vai estar igual a essa Cracolândia, Pancas vai estar igual a Cracolândia, Marilândia vai estar igual a Cracolândia em São Paulo, porque o crack se dissemina de uma forma muito rápida. Desde então, surgiu em nosso coração o desejo de fazer algo, e nós demos início a um projeto chamado Crack é Morte. De onde nos inspirou esse nome? Na realidade da vida do dependente de crack. Nós percebemos que o crack leva à morte, ou pela composição química da droga, ou pelo perigo de cair na mão dos traficantes, que é sempre o final de um dependente de drogas é esse: ou morre pelas drogas, ou morre pela mão de um traficante. Sem levar em conta a morte moral, sem levar em conta a morte da identidade pessoal que o indivíduo perde. Ele não sabe mais quem ele é dentro da sociedade, ele não sabe mais o que ele significa, até mesmo dentro da sua própria família. Ele perde completamente a identidade. Sem falar na morte espiritual, o indivíduo perde completamente o tino, o senso, de fé, de crença, de em que se agarrar, em que acreditar. O crack, ele realmente mata. E nós, até mesmo direcionado por uma estratégia de psicologia, almejamos desenvolver um projeto onde, através de uma campanha publicitária maciça, fique associado na cabeça da criança, do jovem, do adolescente, que o crack mata. Crack é morte. Porque grandes corporações usam essa estratégia. Te garanto que alguns produtos que só em você vê o logo da empresa ou a imagem do produto, você lembra de toda a história do produto, do que ele faz, se é refrescante, se é saudável, se faz bem. Não é assim que a propaganda funciona? A nossa ideia é que quando uma criança, um adolescente, lembre do crack, ele associe isso à morte. Porque esse é o ponto final de quem usa o crack. Algumas pessoas nos perguntam, por que crack? Por que você não defende, não condena maconha, cocaína? Por que você não condena outras drogas ilícitas? Nós não concordamos com nenhuma dessas drogas, mas sem querer fazer apologia a elas, o crack hoje é a droga mais avassaladora que existe. Eu, sem fazer apologia à maconha, eu nunca vi ninguém perambulando pela rua, como mulando mano, por estar usando maconha. Mas o crack, em pouco tempo, leva o indivíduo a esse ponto. Mas há um porém. A maioria, podemos até arriscar dizer que 95% dos dependentes de crack começaram com cigarrinho de maconha. Começaram com maconha, da maconha para a cocaína, da cocaína para o crack. Então, amados, nós precisamos estar atentos a levar essa mensagem. Quando nós fazemos simpósios como esse, hoje vão ter pessoas palestrando, falando mais sobre a droga, sobre o tratamento, desenvolvendo outros temas. Estou fazendo uma apresentação do projeto. Quando nós abordamos esse tema e convidamos a comunidade para debater, não é para te ensinar sobre crack ou te orientar a se afastar do crack, não. É para fazer de cada um de vocês um agente multiplicador, uma pessoa que forme opinião, uma pessoa que seja um agente de divulgação da desgraça que é o crack. Porque se cada um de nós fizermos a nossa parte dentro da sociedade, não importa o que o poder público faça ou deixe de fazer, nós estaremos cumprindo a nossa missão. E cada um de vocês que estão hoje aqui, eu quero parabenizar, que vocês entenderam que vocês têm um papel fundamental dentro da sociedade. O convite foi feito a milhares de pessoas. Centenas de autoridades foram convidadas. Mas infelizmente são poucos que realmente
vestem a camisa, se preocupam com a causa. Nós colocamos tantas preocupações. Recentemente, em uma entrevista, em um programa na TV, nós questionamos isso. Se o poder público federal, por exemplo, estivesse investindo em uma campanha contra o crack, como tem sido investido contra a dengue, como tem sido investido contra a AIDS, ou contra outras epidemias, outros males que têm assolado a nossa sociedade, com certeza nós teríamos resultados mais expressivos no combate ao crack. Então eu gostaria de fazer uma apresentação rápida do que é o Projeto Crack é Morte. O Projeto Crack é Morte é um movimento social independente que visa mobilizar a sociedade capixaba em especial. Por que a sociedade capixaba em especial? Porque para nós mobilizar Colatina dentro da nossa limitação já é muito, né? Então seria sonhar demais mobilizar todo o Brasil. Mas nosso sonho alto é um dia poder mobilizar toda a comunidade, pelo menos do Espírito Santo, a lutar contra o crack. Quanto à importância de uma ação imediata ao combate do uso do crack, esta droga tem apresentado como uma epidemia social, atingindo todas as camadas sociais, destruindo não somente a vida do usuário, mas de todos ao seu redor, principalmente a família. Uma coisa que nós sempre deixamos claro nas nossas palestras contra o crack, é que o crack é um problema de todos nós. E tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho nenhum filho dependente de crack. Eu não tenho problemas com crack, ninguém na minha família usa crack ou usa qualquer outro tipo de droga. Mas quando alguém quebra o vidro do seu carro para furtar o rádio, para trocar por uma pedra, foi um dependente de crack. O filho daquela senhora lá da esquina, do final da rua, que talvez você ache que você não tenha nada a ver com a vida dele, com a vida dela. Quando ele se torna um dependente de crack, ele começa a atrair pessoas, porque ele começa a usar, daqui a pouco ele vai precisar vender para manter o vício. Ele vai começar um pequeno negócio de venda de drogas na sua rua. E sua rua vai começar a ser frequentada por drogados. Daqui a pouco a sua casa está sendo assaltada. Daqui a pouco você não tem mais segurança de sair na sua rua usando o seu telefone celular, usando uma joia, usando um relógio. Por quê? Porque você achou que o crack não é um problema seu. Você achou que o crack é o problema do filho da vizinha, mas não era seu. Nós temos que aprender e nos conscientizar que nós somos uma sociedade. Eu costumo dar o exemplo de quando você joga uma pedra na água. Você joga uma pedra na água, o que acontece? No centro gera uma grande onda e depois as ondas vão se multiplicando, vão se dissipando, muitas vezes até chegar à margem da lagoa. Nós somos atingidos, direto e indiretamente, por cada membro da nossa sociedade que sofre. Pesa os cofres públicos, pesa na nossa segurança, né? Pesa na qualidade de vida. Nós vivemos em comunidade, nós somos uma sociedade, o que afeta o nosso próximo vai nos afetar, não se iluda que não. Você não está livre disso. Você pode ter dinheiro, você pode ter poder, mas direto ou indiretamente você vai ser atingido pela consequência. Então, não é apenas a sua família. Qual é a nossa missão? Diante do descaso do poder público, nós tomamos a iniciativa de fazer o que for possível, que estiver ao nosso alcance, a fim de despertar a comunidade para organizar-se em busca de soluções efetivas para o controle e combate ao crack, além de exigir de nossos representantes no governo uma ação imediata para o combate ao crack. Talvez não, com certeza eu sozinho não vou conseguir fazer nada. Se nós juntarmos 5 pessoas aqui, talvez faça algum barulho, mas se nós conseguirmos mobilizar a nossa comunidade, a nossa sociedade, em passeatas, em protestos, em abaixo-assinados, pressionando principalmente aquele que nós elegemos, aqueles que foram eleitos para nos representar. Inclusive todos eles foram convidados para nos representar. E pressionar que eles cumpram um anseio da comunidade, que é segurança, que é saúde, que é cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, dos filhos do nosso vizinho também, a nível de comunidade, são nossos filhos, porque eles interferem, talvez
na escola, no comportamento do seu filho também, na qualidade da segurança da escola do seu filho. Então a nossa missão não é nada mais nada menos do que despertarmos a comunidade, despertarmos a sociedade, né? Sairmos do anonimato, sairmos da nossa zona de conforto e começarmos a manifestar a nossa insatisfação. Nós não podemos continuar parados, vendo a nossa sociedade ser assolada. Por que agir? Diante do quadro de desordem social instaurado pelo grande uso de drogas entorpecentes, decidimos atacar diretamente o crack, pelas seguintes razões. Por que só o crack específico? Primeiro, ele tem um grande poder destrutivo. Ele traz danos físicos, mentais e sociais. Eu acho que ninguém aqui é inocente quanto ao dano que o crack traz. O indivíduo, ele é bonito, inteligente, estuda, trabalha, de repente ele se envolve com drogas na busca do prazer, porque eu vou te falar, não adianta mentir, o crack dá um prazer momentâneo e com custo caríssimo, custa a sua vida, mas ele te dá alguns minutos, segundos de prazer. Na busca do prazer, ele entra para a droga. Primeiro a maconha, passa a ser pouco, ele quer mais. A cocaína, ele quer pouco, ainda mais a cocaína se está cara, ele vai para o crack. É a busca de prazer. E o que acontece? Em poucos meses você vai ver essa pessoa se definhando, seus dentes caindo. Ele vai passar a ter, estar desleixado quanto ao seu asseio pessoal, quanto à sua higiene, quanto à sua aparência. Ele vai começar a perambular pelas ruas. Ele vai começar a adquirir maus hábitos de mentir, de furtar. Aos poucos ele vai morrendo. Pele e osso, feridas pelo corpo, impotência sexual, hipertensão e uma série de outros males. Talvez sejam abordados por outros oradores hoje. A morte é certa. Segunda razão pela qual nós atacamos hoje com prioridade o crack. Ele tem uma rápida disseminação, motivada principalmente pelo baixo custo e pelo alto poder de dependência. Baixo custo, entre aspas. Uma pedrinha de crack, as pessoas compram por R$10. Só que depois nós vamos mostrar alguns vídeos, onde uma criança de 11 anos confessa que fuma 40 pedras por dia. Sendo entrevistada por um repórter. O que significa isso? R$400 por dia. Aí o repórter pergunta a ela, e aonde você arruma dinheiro? Qual é a resposta? Eu roubo. Estivemos conversando há pouco tempo com um delegado da nossa região, e ele nos confidenciou que 90% da criminalidade está relacionada direta ou indiretamente com o tráfico de drogas ou com o uso de drogas. Ou seja, direto ou indiretamente relacionado a drogas. As drogas são a causa da violência em 90%. O que significa? Se nós combatermos a droga, se nós combatermos o vício, se nós combatermos a dependência, nós vamos indiretamente estar combatendo a violência. Nós vamos estar reduzindo a violência. Porque o crack leva pessoas a cometer latrocínios, furtos, também crimes mais hediondos, motivado pelo desejo, pela ânsia de usar a droga, motivado pelo prazer momentâneo que a droga oferece e pela falta que ela faz ao organismo. E o indivíduo, para ter esse prazer, para saciar esse prazer, ele é capaz de qualquer coisa. Ele é capaz mesmo de roubar a própria mãe, roubar a própria família, furtar tudo dentro de casa e, em alguns casos, até mesmo matar por causa da droga. Altíssimo poder de dependência, a terceira razão pela qual nós combatemos o crack. O crack ele é 10 vezes mais forte que a cocaína, para vocês terem uma ideia. E na maioria dos casos, no primeiro uso, o indivíduo se torna dependente. Alguns têm um organismo mais resistente. No quarto uso, o terceiro e o quarto uso não resistem à força do crack. É uma droga que vicia. Então, qual é o segredo? Não entrar. Porque depois que entra, é difícil sair da situação. Isso é um problema de cultura que nós precisamos implantar nas nossas crianças. E nós entendemos que nós só podemos implantar isso através de duas coisas: educação e informação.
Nós precisamos investir em campanhas publicitárias, nós precisamos divulgar, nós precisamos sentar com nossas crianças e ensiná-las a respeito do que é o mundo lá fora. E nós hoje parece que como pais deixamos isso de lado por conta do colégio, da igreja, de outras pessoas, dos professores da escola dominical, do padre, do pastor, e saímos, largamos mão da nossa responsabilidade como educador. Nós somos responsáveis por educar as nossas crianças, ensinar. Estatísticas mostram que 90% das pessoas que estão envolvidas com drogas vieram de famílias estruturadas. Então o que acontece? Nós precisamos trabalhar com a educação e com a informação. Tendo em vista a grande dificuldade para a recuperação de um dependente, o nosso principal foco é o desenvolvimento de um trabalho preventivo, através de marketing visual, palestras educacionais, simpósio e informação. Acreditamos que a melhor ferramenta para o combate é a informação. Você vai criando a cultura. Dizem os profissionais de marketing que até mesmo uma mentira, quando é repetida muitas vezes, se torna uma realidade. O seu cérebro passa a acreditar. Quanto mais se você ensinar uma realidade, quanto mais se você repetir na cabeça da criança, do adolescente, o que é drogas, o que são as drogas, o que as drogas fazem, isso vai se tornar uma realidade para a vida dele. Eu vivi isso na minha vida. Eu tive experiência de ser abordado por traficantes, por vendedores de drogas, mas eu tive uma formação nessa área. Meu pai me educou, meu pai me ensinou a me afastar das drogas, ele me ensinou a consequência das drogas. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e a vida do meu pai, que foi um educador e que me ensinou o caminho certo. E nós vemos hoje, a maioria dos jovens que estão nas drogas tem problemas dentro da casa, dentro da família, a falta de comunicação, a falta de apoio da família, a falta de unidade, são falta de modelos sociais. Nós vamos depois abordar um pouco sobre isso. E o que acontece? No início do nosso projeto, nós tínhamos uma preocupação muito grande, que era o projeto de recuperação. E nós começamos a lutar para recuperar pessoas, encaminhando pessoas para a casa de recuperação, solicitando ao poder público a implantação de casas de recuperação, apoios que já existiam. Mas nós percebemos o seguinte: é um trabalho muito árduo. Hoje vamos estar falando aqui pessoas que trabalham nesse ramo, e eu posso afirmar para vocês, é um trabalho duro. O índice, o retorno é muito baixo. Uma média, nós fizemos uma pesquisa, a média tirada no estado gira em torno de 10% de recuperação, ou seja, de cada 10 pessoas que entram, 9 voltam ao vício. E nós identificamos que há um investimento de tempo, dinheiro, energia na vida de uma pessoa, e nem sempre nós alcançamos o êxito. Nós torcemos pelo sucesso dela, mas nem sempre esse sucesso na recuperação acontece. E nós decidimos o seguinte: nossa prioridade tem que ser, primeiro, a educação. Mas hoje, mais do que nunca, vale aquele ditado dos nossos pais: é melhor prevenir do que remediar. É melhor nós educarmos, nós ensinarmos, do que depois investirmos tanto tempo, dinheiro e trabalho na recuperação de uma pessoa. Porque nem sempre nós podemos garantir que essa pessoa vai ser recuperada. Vai depender muito do esforço dela, da equipe que trabalha com ela, e de muitos fatores, que a cercam. Então hoje o nosso projeto, o foco principal dele, sem deixar de lado a recuperação, é lógico, mas o nosso foco é trabalhar com educação e informação. Em escolas, dando palestras para crianças. Temos feito isso sem nenhum custo. Nós temos uma equipe que nos acompanha, muitas vezes quando eu não posso ir, outro vai, mas não rejeitamos nenhum convite. Em outras cidades, muitas vezes não somos financiados por nenhum órgão, nosso projeto não tem vínculo nenhum com a igreja, com nenhum tipo de instituição, é um projeto social independente. Nós pagamos para trabalhar, porque nós entendemos que é de nosso interesse, é de nossa importância, se a nossa comunidade ir bem. Nossa segunda prioridade é o apoio emocional, espiritual e educativo a famílias que sofrem em virtude de um membro dependente de crack. Nesses casos, a família sofre tanto
quanto, ou até mesmo mais do que o dependente. São comuns furtos dentro da sua própria casa e a perseguição de traficantes, cobrando dívidas do dependente à família. Quem aqui não quero perguntar para não constranger ninguém, apesar de que não é constrangimento, mas quem aqui tem um dependente em casa sabe o que eu estou falando. A família sofre mais. Vocês não têm ideia. Quando eu entrei nesse projeto, eu entrei para o testemunho daquele pai que eu contei no início. Eu achei que fosse o testemunho, que me chocou. Só que cada dia nesse projeto, só Deus sabe quantas noites de sono eu já perdi. Tiveram noites que eu cheguei em casa, sentar na minha cama e ficar olhando para a parede. Ah, meu Deus, eu não sabia que existia tanta desgraça no mundo. Vocês não têm ideia. Há pouco tempo atrás, eu encontrei uma mãe, uma mulher bem sucedida, dona de um posto de gasolina. E ela me levou na casa dela. E ela falou, eu fui dar um adesivo para ela. O senhor trabalha com isso? Eu tenho um filho que é usuário, me chamou. O senhor poderia ir na minha casa, morava perto. Me levou na casa dela, nós conversamos. Ela mostrou uma casa muito bonita. Ele falou, tá vendo? Entrei na casa, ela me mostrou os móveis. Ele falou, tá vendo tudo isso aqui? Eu comprei novo. E ela começou a me contar a história do filho dela. Falou, olha, o meu filho, há 3 anos atrás, entrou pro crack. Ele já usava outra droga, ele usava maconha. Depois passou a usar cocaína e finalmente o crack. E o meu filho começou a se misturar com mais companhias, saía de casa, passava 2, 3 noites, voltava. Ele tinha a chave da casa, tinha carro, ele vendeu o carro, deixou o carro na boca de fumo empenhada para pegar droga. Ele começou a pegar as coisas do quarto dele e trocar por droga. Daqui a pouco ele começou a pegar as coisas da casa. E eu comecei a sofrer, eu comecei a chorar, eu não sabia mais o que fazer, eu me desesperava, eu entrei em depressão, tomei antidepressivos, e meu filho continuava nessa vida. E eu sofri tanto, pastor, que teve um dia que eu desisti do meu filho. Eu jurei para mim mesmo que meu filho estava morto, e que eu não queria mais ele dentro da minha casa. E ela disse que trocou todas as fechaduras da casa. Comprou todos os móveis novos, ela mostrou que está tudo novinho, correndo do sofá com plástico. E ela me chamou para ir ao quarto dele, para mostrar o quarto dele. Pode parecer loucura o que eu vou falar para vocês, mas quando ela abriu a porta, ela tinha encomendado um caixão e colocado em cima da cama dele. E ela falou, olha, esse caixão, pastor, não repara não estar chorando, ela falou, porque eu não tenho mais lágrimas. Esse caixão eu deixei aí, porque cada vez que me dá saudade do meu filho, eu entro aqui, eu abro a porta. E eu me conformo com a morte do meu filho. Porque eu só espero a hora de alguém bater na minha porta e falar, vai buscar o corpo. Porque para mim o filho já está morto. Vocês têm noção do que é uma mãe falar isso? Tem ideia do que é uma mãe falar isso do filho? Isso é o que o crack faz com as pessoas. São situações, se eu for passar, eu passaria a noite inteira contando situações que nós temos vivenciado no nosso trabalho. Há pouco tempo atrás estava eu e o Marco Pereira, no calçadão. Abordamos alguns dependentes de crack lá. Porque nós precisamos conhecer a realidade deles para que a gente chegue lá e trabalhe. Então a gente vai lá no meio deles, a gente procura saber como eles pensam, aonde eles adquirem droga, de que forma, o que eles sentem, para que nós entendamos a necessidade dele e possamos trabalhar em cima disso. E nós, eram quase 2 horas da manhã, eu e o Marcos estamos passando no calçadão e passamos por uma prostituta dependente de crack. E ela se aproximou e ela começou a contar a vida dela. E, aos poucos, os outros ficavam assustados, mas ela foi chamando um ou outro, ficou aquela rodinha. E ela começou a contar a vida dela. E falou, olha, pastor, tem noite que eu faço 10 programas aqui por R$10. Eu fico aqui na pista. E só faço programa em troca de pedra. E ela começou a contar que tinha 4 filhos. Que cada filho estava com uma moça ainda jovem. E no final ela começou a falar assim, olha, pastor, eu estou 3 dias sem comer. 3 dias, sem botar nada no meu estômago. Eu estou tonta, está me doendo o estômago, mas se o senhor me der R$10 aí agora, eu não vou comprar pão, eu vou comprar uma pedra. Porque a ânsia que eu tenho pela pedra é maior do que a fome que eu tenho pelo pão, pela comida.
E ela começou a chorar naquele momento. Eu fiquei assustado, chocado com aquilo. E ela começou a falar assim: mas pastor, eu tenho sonhos. Ela começou a falar dos sonhos dela. E quando ela começou a falar dos sonhos, que tinha o sonho de casar, de pegar os filhos de volta, de ter uma vida digna. Quando ela começou a falar dos sonhos, eu vi lá no fundo daquele abismo, daquela alma enegrecida, uma luz, uma chama. Porque enquanto o ser humano sonha, ele está vivo. Tem muita gente que está vivo e não sonha, porque ele é um morto ambulante. Mas quando há sonhos, ainda há esperança. Ela quer sair daquela vida. E como ela, nós temos lidado, daqui o reverendo Volme, que no dia a dia tem lidado também com essa realidade. Quantas pessoas nos procuram chorando, desesperada, pedindo ajuda, paz, e falam: pelo amor de Deus, me ajuda. Meu filho, pais de família, falam assim: eu quero me recuperar, eu quero largar essa vida. O crack tem uma característica diferente das outras drogas. As pessoas que são um pouco inteligentes, quando elas entram, elas veem que entraram numa furada e querem sair. E o que mais nos desespera, queridos, sabe o que é? É que nós não temos estrutura para essas pessoas. Faltam casas de recuperação, falta um apoio do governo, falta interesse da sociedade, falta interesse da iniciativa privada, falta que nós nos mobilizemos, que nós cobremos da sociedade. Sabe por quê? Dói muito, só dói na nossa pele quando é nosso filho, só dói na gente quando é com a gente que acontece. Mas quando é com a filha da Dona Maria, lá que a gente não conhece, ninguém se importa. Mas aquela mãe sofre, ela passa noites em claro, ela vê a sua casa sendo esvaziada. Há pouco tempo eu visitei a casa desse senhor que eu falei, que tinha um problema com o filho dele, as camas com tijolo escorando, um carro amarrado de arames, vamos viver numa vida miserável, depois de toda uma vida de trabalho. A família é quem mais sofre, e nós precisamos... podemos só nos preocupar com o dependente, mas também com a família, porque a família na maioria das vezes não sabe como lidar com essa situação. A família, ela fica perdida, a família fica em choque. Foi há 2 dias atrás, eu estava até lá em Vitória com o reverendo Volpe, quando eu recebi um telefonema, era uma mãe, e ela falou assim: olha pastor, eu tenho 3 filhos no crack. Quando eu soube que meus 3 filhos estavam usando crack, eu fiquei desesperada, peguei um ônibus, fui para Bahia, para a casa da minha mãe. Fiquei lá na Bahia, passei uma semana, voltei para casa. Quando cheguei em casa, a minha casa não tinha mais nada, estava vazia. Tinham fezes dentro da casa, urina, pontas de cigarro, e estava cheio de drogados dentro da minha casa. Que isso? Uma mãe mal orientada, uma mãe que não sabia como agir. Não há hoje uma estrutura dentro do sistema governamental, dentro das secretarias de assistência social, que apoie as famílias, que façam o trabalho. Nós vemos agentes de porta em porta falando sobre a dengue, avisando: tampa a sua caixa d'água, tira a água do seu vaso, faça isso. Por que nós não podemos fazer o mesmo com o crack? Ensinando a pessoa o que fazer. Nós vemos na mídia, no jornal, nós podemos até mostrar algumas imagens aqui, de mães que acorrentam os filhos, amarram os filhos, e nós ficamos chocados. Muitas vezes somos tentados até mesmo a ter raiva dessa pessoa, achar que é absurdo, isso é cárcere privado. Como uma mãe pode fazer um negócio desse com o filho? Mas se coloque no lugar de uma mãe dessa, de você ter um filho, saber que a cabeça dele está jurada lá do lado de fora, os traficantes estão atrás dele para matar, ele não resiste ao vício, se ele tiver liberdade, ele vai sair para buscar droga e vai morrer, e você não sabe o que já bateu numa porta, já bateu em outra, e não tem aonde colocar o seu filho.